Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, Tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e doador da vida, vinde e habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva as nossas almas, Tu que és bom. Amém. Meus queridos e minhas queridas, hoje nosso tema é muito pertinente por causa da realidade que as comunidades cristãs estão vivendo em nossa sociedade, as igrejas, né? E existe muito mal entendido. A minha paróquia está presente, está vendo aqui, paróquia russa em Recife, tá bom? Bom, então ajudou a me apresentar, né? Para os que não conhecem, eu sou o Padre Mateus, sou padre da Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscou, Santíssimo Patriarca Kirill, o Bispo da Diocese da Argentina, Brasil e toda a América do Sul, Sua Eminência Leonide, e pároco aqui na cidade do Recife, Jaboatão dos Guararapes, é Grande Recife, a paróquia São Mateus, né? Muito bem. Sim, mas depois você colocou uma interrogação, Rodrigo. Embaixo eu achei que alguma pergunta que você tinha feito. Eu agradeci, eu disse passiva. Mas eu pensei que fosse uma outra pergunta. Ok. Paternidade espiritual, seja bem-vindo. Bom, nós temos predominantemente em nossa sociedade duas igrejas, não é? Ou duas expressões de cristianismo, que é o cristianismo romano e o protestantismo, o cristianismo protestante. Naturalmente que o cristianismo protestante ele tem um leque muito grande, né? E agora não cabe, não é o momento, então, fazer todas essas divisões, né? Ou fazer uma saudação aos diversos tipos de igrejas, protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, mas é muito vasto. Porém, nós estamos aqui tratando de um fenômeno que está cada vez mais crescendo, que é a ideia de ser cristão fora da igreja. No protestantismo, isto chama-se o movimento dos desigrejados, né? E na Igreja Católica Romana não existe este sentimento, mas embora muitos católicos romanos que frequentam as missas esporadicamente, só se dizem, eu sou da Igreja Católica Romana, mas aceito toda a igreja, todo tipo de fé, eu sou cristão, alguns querem dizer isso. Muito bem.
Agora nós vemos assim, cada vez mais em nossa sociedade cresce a influência das igrejas evangélicas, né? Elas influenciando a própria Igreja Católica Romana, mas também na Igreja Evangélica existe um grande número de pessoas, principalmente pessoas que vêm de raízes mais longas, de tempos mais distantes, que estão insatisfeitos com os rumos, ou que chamam de decadência, que a igreja vem tendo. Outros, tanto católicos romanos como protestantes, dizem que a igreja é uma decepção, porque existem muitas fofocas, muitas brigas, pensava que era uma coisa e é outra, é um ambiente diferente do mundo, e às vezes até pior. Então, existe muito desse tipo de pensamento. E também se multiplica o número de pregadores que estimulam isso e que constroem um público virtual, naturalmente, né? Constroem um público virtual. Eles são pastores que não têm igrejas físicas, não têm paróquias, muitas vezes não celebram nenhum sacramento, a não ser fazerem vídeos como esse que eu estou fazendo, mas tem um paróquia, tem um sacramento, tem um público, tem pessoal. E exatamente para ajudar vocês. Bom, por que a decepção com a igreja? A decepção com a igreja, ela se dá basicamente por duas razões, que também se confundem estas razões. Primeiro, por uma perspectiva equivocada que foi alimentada ou a pessoa alimentou em relação ao que vem a ser a igreja e qual é o projeto de Jesus Cristo em relação à igreja ou à salvação. A segunda, que se confundem também, é por desconhecimento exatamente do que é a vida cristã, do que é, para o que Cristo nos chamou. A maioria das pessoas pensam que Cristo veio para nos livrar do inferno e para levar para o céu. Essa proposta ela se torna sem sentido para muita gente, porque o que é o céu? O que eu vou fazer no céu? Vou ficar de asinha voando lá, feito anjo cantando o tempo todo? Então, essa é uma perspectiva. E aí, diante dessa falta de perspectiva positiva, então a mensagem cristã se transformou basicamente em nossas terras uma mensagem de autoajuda ou de promessa de sucesso na vida atual, no mundo atual, uma capacitação como por bênção divina para viver esta vida de forma feliz e triunfante. Interessante que todas estas coisas, obrigado a todos que estão aqui fazendo a saudação. Após terminar a exposição eu vou poder então cumprimentar cada um, falar e ouvir vocês, ok? Então, todas estas coisas vêm dessa falta de perspectiva real do que seja o cristianismo, do que Jesus Cristo veio fazer, do que Cristo veio pregar. Ora, os evangelhos, eles nos dão perspectivas do que seria a realidade histórica da igreja. Qualquer pessoa que lê atentamente o evangelho vai perceber exatamente que o que se passa hoje e que sempre aconteceu em todos os tempos, desde o cristianismo primitivo, desde a mais tenra idade da igreja, sempre aconteceu a mesma coisa. A diferença é que isto vem escalando, vem tomando esses quadros, eles vêm tomando proporções cada vez maiores. Mas do que estamos falando? Vamos recordar os ensinos de Jesus Cristo muito rapidamente,
para que a gente possa entender a perspectiva da igreja. E que ele vai chamar de reino dos céus. Então, entre várias parábolas que Cristo conta do reino dos céus, essa aqui vai ser a primeira que ilustra todo. O reino dos céus é semelhante a um pescador que joga a sua rede no mar e traz toda sorte de peixe. E chegado à praia, então ele faz a separação entre os bons e os maus. Então, porque muitos são chamados. Estes muitos aqui têm sentido de multidões, de povos, todos, de todos, mas poucos são os escolhidos. Esta escolha não está na perspectiva de eleição antes da eternidade ou na eternidade. Esta perspectiva, esta eleição está no caso de que a pessoa se tornou digno do chamado. Todos são chamados para pertencer ao reino de Deus. São Paulo, que é apóstolo aos gentios, ele diz que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso não há distinção. Então, nessa rede vem toda sorte de peixes. Peixes qualificados e peixes desqualificados. Mas tudo está dentro da mesma rede. Tudo está dentro da mesma perspectiva. Outra parábola contada por Jesus Cristo, que fala das perspectivas da igreja, é a do joio e do trigo, que todo mundo conhece. Mas quando se deparam com as realidades, esquecem desses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que é a parábola de um homem, de um latifundiário, um agricultor que planta o trigo com boa semente. E os próprios trabalhadores do campo ficam surpresos quando nasce o joio, que é uma erva daninha semelhante ao trigo. E eles então indagam o dono, ao proprietário: não plantaste uma boa semente? Como é que agora nasceu o joio? Essa é a pergunta. Não é o Evangelho na mensagem de santidade, de pureza, de transformação? Então, como é que tem esses quadros aí? Então, o agricultor explica aos seus trabalhadores, dizendo que o inimigo veio à noite, enquanto eles dormiam, e plantou o joio. Então, eles quiseram arrancaram logo o joio, não permitir que o joio se desenvolva. Eles não deixam. Agora eles vão ter que crescer junto, porque você corre o risco de, na tentativa de tirar o joio, podendo também pegar o trigo. Então vamos esperar a colheita. Então vamos recolher o trigo no celeiro e o joio será queimado com fogo inextinguível. Isso ele fala da consumação dos séculos. Como é que se faz a diferença do joio e do trigo? Somente na colheita. Então se pega a planta e esfrega. O trigo tem sementes, tem fruto. Se cair sementes, é porque é trigo. O joio é somente palha. Então, recolhe-se a palha e bota para o fogo. Então, os muitos chamados, poucos escolhidos. Ou seja, os que dão frutos, cada um dá fruto da sua, conforme a sua natureza. Então, Jesus também nos fala da perspectiva do juízo final, quando ele diz que muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, não ensinamos nós em teu nome nas ruas, nas praças? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então Cristo vai responder: apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Jamais vos conheci. É o joio. É o peixe que não presta. E uma última parábola, existem outras mais, mas para não ficar tão longo, a parábola do semeador. A semente é jogada em todo tipo de campo.
Mas se vocês observarem, são 4 terrenos que são iconográficos e 3/4 se perdem. Apenas 1/4 frutifica, 30, 60 e 100 por 1. Ademais, nós temos profecias, falas apostólicas, que dizem que nos últimos dias surgirão tempos difíceis, os homens serão orgulhosos, traidores, amantes de si mesmos, sem afeição natural, infiéis nos contratos. E Paulo vai e dá a pior da radiografia que podemos ter. Ele diz, tendo aparência de piedade, no entanto, negando-lhe a eficácia. Ou seja, quem pensa que a religiosidade, ou quem pensar iria diminuir, não. Ela vai crescer de forma, está crescendo exponencial. Porém, é interessante, ela é joio. Quando pressionada, não tem fruto. Não tem fruto. Porque vivemos a pregação e a escuta dos interesses pessoais. Pregadores anunciam o evangelho conforme os interesses do público, o gosto da clientela, o que a clientela está buscando, quais são as aspirações das pessoas. E São Paulo então diz também, nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres que falarão de acordo com as suas concupiscências, ou seja, com as suas paixões, com seus vícios. Criarão base teológica, arrazoados de pregação, que dão suporte a esse tipo de coisa. Mas aí, onde é que pessoas boas, vamos assim dizer, caem na armadilha? Porque não compreende também, principalmente da nossa sociedade do luxo, da tecnologia, que busca cada vez mais dar conforto ao homem, porque as pessoas criaram a perspectiva de um cristianismo sem cruz, entendendo que esta cruz era apenas do Senhor Jesus Cristo. Não. Não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Todos os símbolos e falas de Jesus Cristo apontam para um caminho diferente da perspectiva de muita gente. Cristo disse, se alguém quiser vir, é um ato da volição, da liberdade, do desejo, da escolha. Se alguém quiser vir após mim, aí existem exigências. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cerimônia de iniciação da fé cristã, o batismo, em seu primeiro sentido aponta para a morte, sepultados, pois, com Cristo no batismo. Ou seja, uma identidade, uma solidariedade com o destino de Cristo. Se andarmos no seu caminho, se seguirmos os seus passos, no seu caminho existe uma via dolorosa. No seu caminho existe uma cruz. No seu caminho existe uma sepultura. No seu caminho existe uma sepultura vazia. No seu caminho existe uma ressurreição. No seu caminho existe uma ascensão aos céus e uma glorificação, onde todas as coisas lhe são submetidas. Então, não pode haver ressurreição, sepulcro vazio, glorificação sem cruz, sem morte. Não existe. A semente, Cristo diz, se não morrer, não dá fruto nenhum. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto, ela vira uma árvore que vai gerar muitas sementes, muitos frutos. De maneira que não podemos pensar no cristianismo sem cruz, sem renúncia. Um cristianismo que seja diferente das perspectivas que o mundo tem. E aqui vem a fala de Cristo, quando diz, não se pode servir a 2 senhores.
porque se há de amar a um e odiar o outro. Há de se devotar a um e negligenciar o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Essas riquezas não são apenas acúmulos, são aquilo que ocupam que estão na nossa escala de valores, porque onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. Então, não se pode servir a Deus e ao mercado. Não se pode pautar a vida pelo mercado, pela perspectiva de boa sobrevivência, de ganhos. Porque se vai amar o mercado, vai aborrecer a Deus. Se amar a Deus, vai aborrecer a sociedade. Se devotar a Deus, vai negligenciar a presente vida. Se devotar à presente vida, vai negligenciar o amor a Deus. Portanto, nós temos que fazer uma escolha livre. Essa é a perspectiva que Cristo fala de porta estreita. Chama de porta estreita. E são poucos que entram por elas. Por ela ele diz: larga é a porta que conduz à perdição. Este é o cristianismo fácil. Esta é a fé fácil. Esta é a perspectiva de que Deus é o realizador dos nossos sonhos. Onde Deus é um meio para a nossa realização egoísta ou reducionista deste mundo, que São Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, somos os mais infelizes dentre os homens. Onde Deus se torna um ídolo e não Deus. Por que um ídolo? Porque ele é um meio e não um fim. Então, estas coisas estão todas numa falsa perspectiva. Mas eu falei para vocês que pessoas boas, elas são enganadas com isso. Onde é que está o engano? É porque algumas pessoas dizem: a minha religião é o amor. A minha religião é servir ao próximo. Você não precisa de igreja. Se você ama e serve o próximo, você então está em comunhão com Deus. Eu vivo a minha fé na minha casa. Muito melhor do que muitos cristãos que estão constantemente nas igrejas e são pessoas odiosas, são pessoas mesquinhas, são pessoas egoístas e são pessoas falsas, hipócritas e por aí vai. Bom, se a religião é o amor, é o serviço ao próximo, não existe melhor lugar para isso do que a igreja. Onde estão os hipócritas, onde estão os mesquinhos. Por isso que Cristo não permite tirar o joio do trigo. Separar logo. Por quê? Porque amar o que é belo, o que é cheiroso, o que é virtuoso, isso é fácil. Cristo disse: se amardes somente os que vos amam, que tendes demais? Não fazem os pagãos também o mesmo? A religião, o amor não é um conforto romântico. O amor é cruz. E por isso São Paulo diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ter o amor confortável, a solidariedade com os sofredores por intelectualidade, por atender somente isto, é o amor que não se envolve. É apenas um romantismo. Então, se quer amar, o modelo é Cristo, como São Paulo diz, que ele se esvaziou, abriu mão de suas prerrogativas divinas, desceu dos céus e veio habitar entre gente contraditória, entre gente ruim.
com a seguinte perspectiva: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Mas quem percebe o Evangelho apenas como um bilhete para entrar no céu, ou um certificado que o proteja, ou com habeas corpus para não ir para o inferno, não entendeu nada do cristianismo. Não entendeu nada. Viver a contradição dos homens é o maior exercício de amor, porque também eles nos fortalecem. Por isso, sabiamente, na dimensão mais sublime da espiritualidade, que é a oração, na oração que Cristo nos ensina, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, é o exercício do amor. Deus colocou na nossa mão a medida do perdão que queremos ter. Porque quando oramos o Pai Nosso e dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E eu tive o desprazer e a surpresa de ouvir um padre um dia fazer a oração dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, muito mais do que perdoamos aos nossos devedores, porque somos fracos. O que é isso? Não é isso que Cristo ensina. Pedimos a Deus, devemos pedir a Deus a capacidade de perdoar como somos perdoados por Ele. Então, essa perspectiva Cristo já mostra. E Ele, na sua vida inteira, Ele demonstra isso porque Ele veio estar entre gente contraditória. Ele veio colocar como chefe um pusilânime, como o principal dos seus apóstolos, um pusilânime, um homem falastrão, mas que depois se tornou uma rocha. Por isso não se deve olhar uma pessoa pontualmente e ali fazer uma projeção de que aquele é o destino último dela. Porque São Paulo, que também perseguiu a igreja, que foi um assassino, um homem que respirava ódios e ameaças, nas próprias palavras do evangelista Lucas, que era um médico, Saulo respirava ódios e ameaças, em que achava que matar era prestar um serviço a Deus. Paulo diz assim: ou desprezas tu a riqueza da sua glória, da sua graça, da sua benignidade, esquecendo-te que é a longanimidade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quantas coisas Deus não suporta, tem paciência e nos perdoa 70 vezes 7, mais do que isso é apenas uma figura, nos dando sempre, pelo perdão, pelo arrependimento, a graça do recomeço, a fim de que possa ser reconstruída em nós o ser que ele projetou ou que se realize em nós. E aí ele tem pessoas com almas genocidas que se tornaram amorosas, como é João, o apóstolo do amor, que pediu a Deus, a Jesus Cristo, que descesse fogo do céu para destruir os samaritanos. Vejam que coisa. Como também com seu irmão Tiago e João, que pediam, que disputavam os melhores lugares no reino dos céus, querendo sentar uma à direita, outra à esquerda. E como Cristo escolhe um próprio demônio, um traidor, um hipócrita, e onde ele dá o maior testemunho das relações humanas. Quando Judas o trai, ele diz: amigo, a que vieste? Ele chamou Judas de amigo, e não foi apenas uma ironia de Cristo, porque momentos antes, na dimensão mais íntima e profunda
dos apóstolos, que foi a Eucaristia, a Santa Ceia, ele não excluiu Judas. Ele fez questão que Judas participasse. E quando Judas já estava decidido o que fazer, ele diz: o que tem de fazer, faz-o depressa, e dá o seu corpo e o seu sangue. Para Judas, dizendo: Judas, tu estás todo em trevas, mas nas tuas trevas eu te acompanho. Judas é necessário. Cristo conviveu com o traidor, sabendo quem ele era. E lhe honrou, lhe dando confiança, porque ele era o tesoureiro do colégio apostólico. Então Cristo morreu para si mesmo, como diz, negar-se a si mesmo. Então quem pensa no cristianismo, numa comunidade de pessoas cheirosas e bondosas, onde todo mundo tem bons intentos, onde são pessoas honradas, está buscando a religião do conforto psicológico, da sociedade boa. Não. É cruz. É cruz. E todos os santos dão testemunho disso. Quantos santos? Por isso que é bom observar a vida dos santos. São Paulo diz: temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. Esta é a razão porque quando se entra na igreja ortodoxa, você vê que toda a igreja é tomada de ícones de santos. As paredes, que é para lembrar essa fala de São Paulo, na sua carta aos Hebreus, temos a nos rodear um tão grande número de testemunhas. Que são aquelas pessoas que pela fé sofreram danos, tiveram conquistas, mas não consideraram essas conquistas algo a que se apegar. Andavam errantes pelos desertos, pelas cavernas, pelos antros, pelas fendas, maltratados, escorraçados, carentes. São Paulo diz: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Então, toda essa ideia de viver um cristianismo fora da igreja nada mais é do que a ideia do conforto, do egoísmo. E uma secundarização das coisas de Deus. Qual será a sua contribuição para a pureza da fé, para a construção da igreja? São Pedro diz que somos pedras vivas, na qual o edifício é construído. São Paulo diz que é necessário até que haja dissensões para que os da verdade sejam manifestados. Como as pessoas poderão conhecer a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino, o verdadeiro alimento? Como cultivar a santidade? Como brilhar diante dos homens se nós vivemos a fé no conforto da nossa poltrona, assistindo uma pregação aqui e acolá, menosprezando os sacramentos, menosprezando o corpo a corpo, o tocar nos leprosos, sentir o mau cheiro deles e ao mesmo tempo também se purificar. Como fazer isso? Sem estar em comunhão, sem estar vivendo em comunidade. E lembrando que a igreja é o corpo de Cristo. Não existe um corpo esquartejado, esfacelado. Então, isso que eu queria conversar com vocês e ouvir vocês. Perguntas e colocações. Por favor, quem quiser perguntar ou fazer colocações, estejam à vontade. Gente, eu vou pedir licença a vocês, que já estamos com quase 1h30 de live. E não queremos nos estender. Quarta-feira, aliás, quinta-feira, se Deus permitir, vamos estar com a live no YouTube. E segunda-feira nós voltamos mais uma vez, permitindo Deus, com mais uma conversa com o Padre Mateus. Vamos agora rezar para encerrar.
Verdadeiramente é digno e justo que te bendigamos, ó bem-aventurada Mãe de Deus. Tu mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, deste à luz o Verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade. Nós te magnificamos, ó verdadeira Mãe de Deus. Pelas orações de tua Mãe Puríssima, ó Cristo nosso Deus, tem piedade de nós e salva-nos. Amém. Bendizo minha alma ao Senhor, tu és bendito, ó Senhor, meu Deus, tu és infinitamente grande. Tu és bendito, ó Senhor, bendito. Maravilhosas são suas obras, Senhor, feitas todas com sabedoria. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Tu as fizestes todas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre. Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, ó Deus.